A ativação dela vai ser em 48 horas, por isso que o seu paciente não vai ver o efeito na hora, porque vai levar 48 horas para ela começar a ativar. E ela vai ter 7 tipos. Gente, desculpa, aí eu só coloquei até o F, foi um erro de digitação. É até G, tá? Então desconsiderem esse aí. É A, B, C, D, E, F, G, os tipos de toxina botulínica. E aqui no Brasil a gente vai usar o tipo A. O tipo B até tem nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil não é liberado. Essa toxina é uma proteína, então por isso que desnatura. Desnaturar, como vocês são profissionais da saúde, vocês sabem que é. Então por isso tem interferência de temperatura. Por isso a gente tem que condicionar ela em temperatura mais baixa, porque senão ela desnatura, perde o efeito e a gente não consegue depois o resultado esperado no paciente. Então muitas vezes a gente não tem o resultado, o profissional não tem o resultado simplesmente porque não condicionou a toxina da forma que deveria. Então, prestar muita atenção nisso. Então, para entender melhor, eu trouxe um esqueminha para vocês. Aqui, sistema nervoso, transmissões em cascatas que acontecem na sensibilização. Aqui a gente tem membrana, esse roxinho, uma membrana de célula nervosa, de terminação nervosa periférica. Esses brilhinhos aí dentro, neurotransmissores. Essa perninha amarela com perninha verde é o que a gente precisa saber. Isso aí vai ser o complexo Sner. Quando ele funde, olha aí, perninha cruzou, isso aí é complexo Sner. Na hora que tem a fusão, libera neurotransmissor lá dentro. Tá vendo? Essa cruzadinha de perninha aí é o que a gente precisa saber. Isso aí é importante. Cruzou, liberou neurotransmissor lá dentro. E aí vai ter toda a cadeia que vai desencadear, toda a cadeia que vai desencadear é ódio, que vai desencadear a contração muscular. Toda a parte nervosa. Aí, em roxinho, a toxina botulínica, quando a gente injeta no paciente, ela vem carregando aí a cadeia leve lá dentro, que é o que a gente vai ter de importante. Em amarelinho aí, a cadeia leve. Não sei se tá dando para vocês enxergarem direito, mas em amarelinho tá a cadeia leve da toxina botulínica. E aí, o que ela vai fazer lá dentro da célula nervosa? Ela foi fagocitada, tá dentro da vesícula. Foi liberada a cadeia leve, que é essa amarelinha. Lá dentro da célula nervosa, olha o que ela vai fazer. Quebrar a SNAP25, que era o que iria ligar lá para formar o complexo Sner, para ter a transmissão nervosa. Então, ali, não consegue mais ter a transmissão nervosa. Então, a gente fica sem transmissão nervosa, sem contração muscular. Então, aí a gente já responde algumas coisas. Por exemplo, nosso organismo, a gente sabe como profissionais de saúde, que o nosso organismo tem recuperação de coisas. Se você, por exemplo, lesar a sua pele, seu organismo, tá lá sem transmissões nervosas, então sem contração muscular. Esse exemplo aí, esse videozinho era de cefaleia, então por isso que tá no cérebro, mas entendo como contração muscular. Deixa eu tirar do videozinho. Então, o que dá pra gente entender por aqui? Indicações de toxina, então, toda hiperfunção muscular. Então, vamos voltar lá no videozinho. O que dá pra gente entender por ali? A gente viu que ele destrói a SNAP25. Então, vamos dar o exemplo da nossa pele, por exemplo. Toda vez que a gente lesa a pele, arranhou a pele, com o tempo, a pele vai regenerar. Cortou o cabelo, com o tempo, o cabelo vai crescer de novo. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente lesa alguma coisa no nosso organismo, o nosso organismo é uma maquininha que regenera as coisas. Então, ele vai construir de novo ali aquela SNAP25. Vai ter construção de novo. Com o tempo, ele vai recuperar todas elas. Então, por isso que daí a 4, 6 meses, seu paciente está com toda a contração muscular de novo e vai precisar da toxina de novo. Agora, quando você arranha a pele,
daí a pouco arranha a pele no mesmo lugar, daí a pouco arranha a pele no mesmo lugar, daí a pouco arranha a pele no mesmo lugar. Você concorda que com o tempo você vai ter uma cicatriz? Vai ficar uma cicatriz meio estranha ali? Sua pele não vai mais regenerar do mesmo jeito. Então, isso acontece também com a SNAP 25. Se a pessoa vai usando a toxina com frequência, com o tempo ela vai usando cada vez menos. Então, também é por isso que seu paciente vai usando cada vez menos toxina. Então, por isso, agora você pode explicar para o seu paciente que ele vai usando cada vez menos toxina com o passar do tempo. Então, cada vez que ele usa, com o passar do tempo, ele vai usando cada vez menos. Então, se ele usar frequentemente o tratamento, resumindo em palavras que os pacientes gostam, se ele usar sempre, fizer o tratamento direitinho, com o passar do tempo, o tratamento vai ficando mais barato. Aí eles gostam de ouvir. Então, as indicações são sempre hiperfunção. E agora a gente vai falar de cada tipo de toxina. Deixa eu só achar esses slides aqui. Pronto, vamos começar pelo Prosigna. O Prosigna é a toxina que a gente tinha disponível no SUS há um tempo atrás. E ela era usada para pacientes com paralisia, pacientes com contrações musculares muito fortes, né? E sequelas de paralisia que tinham dores e muitas limitações. Então, ela era liberada pelo SUS. Ela tem muita dor, o paciente sente muita dor na aplicação da Prosigna. O que eu deixei esse DM aí interrogado? Diabetes. O que eu interroguei diabetes? Gente, parece nada a ver, né? Ela tem sacarose. E assim, paciente bem controlado no diabetes pode aplicar Botox? Pode. Botox. Eu usando as palavras do paciente. Pode aplicar toxina? Pode. Mesmo com sacarose? Tudo bem. Se tiver o diabetes controlado não tem problema. É uma quantidade que não vai interferir. Porém, a gente não tem respaldo. Por exemplo, muitas vezes a gente percebe que pela cultura, até mesmo por coisas do ser humano mesmo, né? O ser humano tem uma necessidade de procurar a culpa no outro. Então, o seguinte, seu paciente aplicou lá a toxina e daí há 3 anos, não, mentira, daí a 5 meses teve uma necrose de pododáctilo, do dedo do pé. Caiu o dedo do pé. Não teve nada a ver com a toxina que você fez, mas ele vai tentar achar um culpado, que não foi ele, que não foi a alimentação dele, que não foi ele não ter feito exercício físico. E na hora de tentar achar esse culpado, ele vai tentar achar um remédio que ele tomou. E na hora de tentar achar um remédio que ele tomou, ele pode ver que no Prosigna tinha sacarose. E aí, responder processo, a gente não tem respaldo por ter a sacarose. Então, gente, é melhor não ter dor de cabeça. Vai interferir para o paciente? Não vai interferir para o paciente, mas é melhor ficar atento. Já que é para a gente entender das propriedades, melhor ficar atento, né? Então, do Prosigna é isso que a gente precisa saber. Xeomin. O que a gente precisa saber do Xeomin? Bom, ele é o que mais vai ter quantidade de albumina. Então, o que a gente tem que estar atento? Paciente alérgico a ovo. Gente, a anamnese de paciente tem que ser feita. Paciente alérgico a ovo não pode ser injetado coisa com albumina, não pode ingerir, nem injetar nada com albumina. Então, paciente alérgico a ovo não pode usar Xeomin. Tem uma dicasinha, às vezes, uma vez falaram, e se o paciente não come ovo, nunca comeu ovo? Acontece, né? Tem gente de todo jeito. Uma dica é a vacina da febre amarela, contém albumina. Então, se o paciente teve reação à vacina da febre amarela, não pode usar Xeomin. Gente, é a exceção da exceção, mas em todos os casos, pensem nisso.
Deixei interrogado diabetes também, porque também tem sacarose, então o mesmo caso daquele. A temperatura do Xiaomi, ele pode ser mantido sem a refrigeração, tô travando a língua, dos outros. Então isso pode ser uma vantagem e eu já vou explicar por quê. O Xiaomi, ele tem uma potência menor, porém, ele tem um halo de difusão maior. E o que isso vai causar? Seguinte, ele até tem uma potência menor. Só que você vai aplicar o Xiaomi, por exemplo, vamos dar o exemplo do corrugador. Você vai aplicar o Xiaomi no corrugador, só que o halo de difusão dele é grande, é maior. E aí esse Xiaomi vai se difundir pelo ventre muscular, então vai descer. Ele pode atingir orbicular dos olhos e fazer pitose. Pode atingir. Resumindo, você usando o Xiaomi em uma dose maior, mesmo ele tendo uma potência menor, ele pode causar um resultado que você não quer por atingir musculatura adjacente. Vai atingir músculo que você não quer atingir. Então, assim, você tem que calcular a dose exata do Xiaomi e não ficar tentando aplicar mais medicamento pensando, ele é fraquinho. Tá, a dose dele realmente, a potência dele realmente é menor, mas tem que usar na dose adequada do mesmo jeito, pelo halo dele ser maior. Então, anotem isso. E aí, cuidado com a pitose, que foi o que eu disse do corrugador. E o que eu anotei ali da distância? Seguinte, ele vai ser uma boa opção para profissionais que moram em locais muito afastados de centros que vendem, né, os produtos. Então, profissionais que às vezes estão muito longe de locais que tem distribuição de produtos, vai vir na caixinha de isopor, mas às vezes a gente sabe o jeito que é, né? Entrega, tudo, demora muito. Então, às vezes vai chegar no lugar, já derreteu o gelo, já estragou a toxina do profissional. Então, para isso, o Xiaomi pode ser uma ótima opção. Então, para profissionais que moram em interiores, dominar o uso do Xiaomi pode ser uma excelente opção, sim. Por conta disso, por você poder comprar ele, por você poder ter uma garantia de seu produto não estragar. Então, para isso é uma excelente opção, sim. Coloquei aqui os irmãos gêmeos, que eu acho que eles são irmãos gêmeos mesmo, Botox e o Botolift. Eles têm, eu já até comentei ali atrás, que eles têm 900 kilodaltons, então eles são uma cadeia bem mais pesada. Isso vai dar para eles uma previsibilidade muito maior. Então, qual é a vantagem para pessoas que estão iniciando? Pessoas que estão iniciando, então fica aí a dica para os profissionais. Alguns profissionais me mandaram mensagem, eu tô começando, o que você indica? Então, para quem tá começando, eu indico o Botox. Botolift, gente, não é liberado pela Anvisa no Brasil. Então, não indico. Comprem Botox, se vocês forem comprar, tá bom? Então, indico Botox, sim, para quem tá iniciando. Por quê? Porque você não vai precisar lidar com tanta intercorrência nesse início, lidar com tanta... você vai precisar, às vezes, ter muita manhazinha ali de atingir exatamente o ventre muscular, porque ele é muito previsível. Você vai colocar ele ali naquele músculo, ele vai ficar, porque a cadeia dele é pesada, então ele não vai ficar difundindo de um ventre muscular para outro. Então, para quem tá iniciando, gente, eu falei que ia falar aqui nessa aula, tá falado. Então, anotem para quem tá iniciando, indico o Botox, vai ser muito bom para vocês começarem. Mas nada impede de vocês depois irem tentando outros. Vocês não precisam ficar com o mesmo a vida inteira, não. E também nada impede de vocês ficarem com o mesmo a vida inteira. Depois que a gente gosta de um também, você dominando um, gente, igual eu já falei para vários aqui por mensagem, o importante mesmo da harmonização é você fazer um bom planejamento e um bom diagnóstico do seu paciente. Técnica geralmente vai ser praticamente igual de todos os profissionais. E eu sei que aqui
muita gente fez muito curso, porque a gente faz, gente, muito curso, a gente quer buscar mais cursos e tal, e a gente vê que em vários cursos, em vários livros, as técnicas são praticamente as mesmas. São sempre praticamente as mesmas. O que difere um profissional do outro, o que difere realmente é aquele olhar clínico do profissional. Para você ver um profissional de sucesso do outro, é aquela capacidade dele de enxergar, não, esse paciente precisa disso, aquele estalinho ali. E às vezes você acha que aquele profissional ali é o cara por ter esse estalinho, e às vezes é uma técnica. E eu vou falar disso também na Masterclass. Então, gente, de novo, quem não tá inscrito na Masterclass, inscreva, porque essa Masterclass tá incrível. E eu tô fazendo ela com todo carinho pra vocês. Vai ter muito, muito, muito conteúdo incrível. E as vagas são limitadas e muita gente já se inscreveu, então vai estar muito legal. Já falamos do Botox, do Botulift. Então, Dyspor. Dyspor, eu deixei ele por último, porque ele é o da briga, o da polêmica. O Dyspor causa polêmica. Geralmente, gente, o Dyspor é mais fraco, o Dyspor deu errado. Ah, eu apliquei o Dyspor no meu paciente e deu certo, depois eu apliquei de novo, deu errado. Apliquei em mim, gostei, e apliquei no paciente, não deu certo. Gente, o Dyspor é muito bom sim, é só o problema dele. É o que a gente tem que entender, é o seguinte, unidades francesas. Eu vou explicar. É o seguinte, primeiro eu vou explicar que a dificuldade do Dyspor é a diluição dele. O Dyspor, o problema dele é que ele tem um halo também de difusão grande. Então, do mesmo jeito que a gente falou lá que o Botox é um pouco mais seguro para quem está começando, o Dyspor não é indicado para quem está começando. Não tô te pondo medo, iniciante. Não tô te pondo medo. Mas o Dyspor, além de ser polêmico, ele já tem um halo de difusão maior e ele vai ser complicado de diluir, de converter dose. Então, não mexe com isso no início, deixa para um pouquinho depois. Entende um pouquinho mais, presta atenção nessa aula, e se bem que depois que você presta atenção nessa aula, você vai conseguir fazer tudo isso. Amém. Então vamos lá. Unidades francesas. É o seguinte, vamos entender esse Dyspor de uma vez por todas e parar de falar que Dyspor não é bom, porque Dyspor é bom sim, gente. Vocês vão entender isso. Ó, pus exemplinhos aqui para vocês. Ficou meio feio isso aqui. Nossa, esse M1M aí, desconsiderem, é mm, milímetro. Enfim, lá em cima, ó, quilômetro e milha, centímetro e milímetro. Unidades internacionais e SPY Woods são diferentes, certo? Ô, gente, isso aí tá explicadinho desse jeito igual para criança, porque eu tenho que fazer assim para eu entender. Muitas vezes eu faço esse esqueminho para entender. Então, eu tô trazendo para vocês esquemas que eu tive que fazer de várias coisas que eu tive que estudar, às vezes de vários livros que eu estudei. E eu trago para vocês muitas coisas de resumos meus, de técnicas que eu tive que juntar para vocês entenderem também, porque o objetivo é esse, vocês entenderem de maneira fácil, coisa que às vezes outros profissionais não vão falar para vocês. Vão querer dar muita teoria e não vão juntar isso bonitinho e dar mastigado. Isso aí talvez vocês teriam que ver vários cursos, vários livros para juntar bonitinho assim. Então, às vezes parece de criança, desenhadinho, explicadinho, mas é para vocês entenderem, porque foi o jeito que eu entendi melhor. Então, espero que vocês entendam também. Espero que vocês gostem. Então, vamos lá. Quilômetro e milha, centímetro e milímetro, unidade internacional e SPY Wood. São coisas diferentes, certo? Porém, são coisas que a gente pode comparar. Então, uma milha é 1,6 quilômetro. 1 centímetro são 10 milímetros.
E uma unidade internacional são 3 SPY-woods. Isso significa potência? Não. Isso significa quantidade. Só quantidade. Significa que uma unidade internacional é mais potente do que um SPY-wood? Não. Só significa que uma unidade internacional é a mesma quantidade do que 3 SPY-woods. Ou seja, que uma unidade de toxina de Botox, que é medido em unidade internacional, equivale a 3 SPY-woods, que são 3 unidades do Dysport, que é medido em SPY-woods. Entenderam? Então, quando o Dysport tiver 3 lá, unidades do Dysport, o Botox tem uma. E aí, a gente já tá com o tempo limitado? Já são 8h44. E aí, por isso que eu coloquei isso aí na próxima aula, porque essa semana a gente vai ter muito conteúdo. Deixa eu ativar aqui. Vou ativar de novo os comentários de vocês. Muita coisa. Muita coisa mesmo, gente, de coisa importante vai ser na Masterclass. Lá eu tô trazendo realmente muito conteúdo bom pra vocês, com todo carinho mesmo. E agora eu não tô sabendo como é que eu reativo os comentários. Ah, achei. Pronto, comentários reativados. Então, na próxima aula a gente vai ver sobre conversão de unidades e vocês vão entender tudo sobre conversão de unidades. Então, me deixem um feedback, gente. Vocês gostaram dessa aula? O que vocês acharam? Ai, que bom que vocês gostaram. Fico muito feliz. Deu para entender direitinho? Deu para dar uma clareada? Deu para entender um pouco mais? Ai, que bom, gente. Ah, Lorena! Oi! Gente, Lorena é minha aluna. Né, Lorena? Eu sou meio suspeita de falar dela, porque eu tenho um carinho especial. Então eu já chamei ela hoje pra essa aula e falei: vamos lá, assiste a aula. Ai, gente, que bom que vocês gostaram. Gente, eu tô preparando conteúdo muito especial para vocês na Masterclass. Lá vai ter um conteúdo mais específico para profissionais mesmo. Vai falar muito sobre planejamento e diagnóstico e eu quero dar conteúdo bem legal para vocês, que vocês realmente cresçam profissionalmente. E a intenção aqui é essa, vocês crescerem, trazer conteúdos que às vezes vocês não iriam achar em outro lugar, mastigadinho, conteúdo que a gente sabe que a gente demora a conseguir. E não custa nada, né? Conhecimento tem que ser compartilhado. Vai saber, Dayana. Vai lá na bio e se inscreve para saber tudo sobre a Masterclass. Ela vai ser no dia 26, na terça-feira, às 8 horas, em ponto. A gente vai fazer a Masterclass. E eu já vou apresentar para vocês um método exclusivo. Vou mostrar para vocês como funciona. A próxima aula vai ser amanhã, no mesmo horário. Eu vou falar para vocês sobre conversão de doses. Eu também, Ananda, também tô ansiosa pra Masterclass, porque eu tô preparando com tanto carinho pra vocês que eu também tô ansiosa já. Que bom, Gi, que bom que você gostou. Isso aí, Priscila, já se inscreve porque as vagas são limitadas. Aline, eu que fico grata de você ter vindo. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Gente, todo mundo aqui que eu convidei, muito obrigada por ter aceitado o convite. Fico muito feliz mesmo de vocês estarem aqui. Isso aí, Carolina já está inscrita também. Corram lá, gente, se inscrevam. Então, gente, vamos encerrando e eu vou pedir para vocês que quem gostou dessa aula, vai lá
na foto que eu postei dessa aula, chamem os amigos, peçam para acompanharem a aula de amanhã, para ficar atento para a aula de amanhã. Eu postei uma fotinha no feed sobre essa aula, então só postar lá, não perca, chama mesmo os amigos, ou se não comentar na fotinha de hoje, a hora que eu postar de amanhã, chama os amigos, chama mais gente. Gente, o conteúdo que eu tô preparando para vocês, eu tenho certeza que é para mais gente participar, para mais gente conhecer. E é isso, é pra gente compartilhar conhecimento. Então chama mais gente da área pra gente fazer isso, pra gente fazer uma nova classe, pra gente se unir. E é isso, muito, muito obrigada por vocês terem participado e grande beijo.